Nesse tutorial você vai aprender a fazer a sua primeira aplicação para o MetaQuest utilizando o Unity e o OpenXR. Essa é a demo que a gente vai criar. Nesse tutorial eu vou te ensinar a carregar as bibliotecas do OpenXR para trabalhar com o MetaQuest, configurar os joysticks, como a gente pode interagir nos menus e interfaces com o joystick, interagir com o botão, uma entrada de texto pelo teclado nativo do MetaQuest. Como a gente pode interagir também com objetos da cena, agarrar objetos e brincar com a física dos objetos. E também controlar a movimentação através do thumbstick, dos direcionais do joystick. Você pode então controlar os objetos, brincar com a física. Nessa aplicação também eu uso o botão para pular e para atirar. E com isso a gente aprende a configurar os inputs do joystick. Então é uma aplicação bem completa. Se você nunca fez nenhum aplicativo para o MetaQuest usando o Unity, você deve iniciar por esse treinamento. E para fazer esse tutorial você precisa ter o dispositivo ligado no computador e o MetaQuest Link instalado. Então com isso você vai cobrir basicamente tudo que você precisa para criar a sua primeira aplicação de realidade virtual e rodar ela no seu MetaQuest. Vamos lá então. Então criamos nosso projeto. Você pode mudar a plataforma já para o Android. Eu estou com o MetaQuest conectado, aqui em Run Device, vê ele aparecendo aqui. Está ligado no computador pelo cabo USB-C. Também tem instalado o Quest Link, esse aplicativo aqui. Esse aqui é o MetaQuest Link. Quando você instala, ele também instala todos os drivers necessários para o MetaQuest funcionar Windows, né? E esses pacotes são necessários para que o Unity reconheça o seu MetaQuest no computador. Também dá um Add Open Scene. Adicionar essa cena que tenho aqui. Só criar um plano. Começar a importar os pacotes para integrar a ação do Android no XR. E no caso, o MetaQuest, ele é um aparelho Android, só que ele tem integração de várias câmeras. Ele tem também os joysticks, né? Então, o OpenXR corresponde a essa integração. Câmera, do acelerômetro, os pacotes necessários para fazer esse equipamento funcionar. E no caso, se você tem um outro aparelho, como o Pico, por exemplo, ou outro óculos de realidade virtual equivalente, todos eles funcionam através de funcionalidades Android, né? Legal, então o primeiro pacote que tem que trazer, você vai ver aqui, ó, Project Settings. Já vem aqui, ó, XR Plugin. Já vai dar install XR Plugin Management. Clicou, espera ele acabar de carregar. Percebe que ele trouxe alguns pacotes aqui no projeto. Como eu vou usar especificamente o Oculus Quest, o MetaQuest, vou vir aqui, ó, Plugin Management, ligar só Oculus. Espera ele carregar novamente.
Percebe que ele abriu algumas abas aqui? Estou usando o MetaQuest 2, já está configurado aqui. E na validação do projeto está tudo ok. Não sei fazer nada. Fechar. Agora eu vou lá em Package Manager. Então aqui você tem os pacotes que estão no projeto. No caso tem XR Plugin, tá habilitado. Tem aqui uma aba Samples. Você pode importar. Aqui já tem os códigos com algumas implementações necessárias. Se quiser funcionar. Na verdade, só com isso eu imagino, eu creio que você já conseguiria fazer o OpenXR funcionar no seu aparelho. Porém, tem um pacote com nodes prefabs já implementados no OpenXR e você vai enxergar eles habilitando aqui, ó. Deixa aqui em Unity Regis. Ele vai te mostrar todos os pacotes do Unity, né? E aí você vai ter aqui, ó, XR Interaction Toolkit. Você vai ter que dar um install. Mais uma vez vai esperar. Nesse momento ele dá uma mensagem sobre o sistema de inputs. Agora ele usa o novo sistema de input do Unity. Também tem a ver com o input dos joysticks, né? E precisa mudar isso e reiniciar o editor. Ele fechar e abrir novamente o projeto. Então a gente vai ver que se você voltar aqui no Package Manager, depois que ele voltou, abriu o projeto, né? Tem lá o Interaction Toolkit. Agora ele está instalado. Botão Remove agora. E aí ele tem também aqui a aba Samples. Você pode importar esse Starter Assets aqui. Com isso ele vai trazer alguns pacotes. São configurações já feitas da câmera e do joystick, da interação do joystick, dos inputs do joystick, de input. Já vem tudo configurado. Então com isso a gente tem a importação de todos os pacotes que a gente precisa. O OpenXR funcionar. Guarda, vê se ele não quer carregar mais nada. Se der, fecha e abre ele mais uma vez. Estou abrindo o projeto já com o óculos conectado. Nesse momento você vai perceber que se você der um botão direito aqui, você vai ter um menu com vários nodes prontos, vários prefabs prontos do XR. São eles que você precisa saber usar. Também aqui, explorando os pacotes, você vier aqui em Starter Assets, você vai ter esse arquivo aqui, o arquivo de inputs do joystick. Você dá dois cliques aqui, vai ter a lista de inputs. Outro arquivo que ele já vem configurado, ele já vem configurar todos os analógicos e botões do controle esquerdo e direito. Tudo prontinho para funcionar no seu projeto, tá? Então, legal. O primeiro passo aqui, você pode apagar a câmera, criar, então, XR Origin.
Só de você ter o XR origem, colocar. Tá? Então, se você chegar até aqui adequadamente, deixa aqui ó, o Run Device, eu vou deixar no óculos. Vou dar um Build Run. Ele vai pedir para eu salvar um arquivo APK. Isso aqui é o aplicativo do Android. É o arquivinho que você deve mandar para o seu equipamento Android, no caso o óculos. É o seu aplicativo. Ou publicado na loja do MetaQuest, no caso, né? O APK é o seu aplicativo final. É ele que você deve compartilhar, por exemplo, para instalar em outro óculos. Existe uma outra aplicação, que é o SideQuest. Ele é tipo uma lojinha paralela, tem uns jogos também disponíveis, né, outras aplicações que não estão oficialmente disponíveis, homologadas na loja da Apple, da Meta, aliás, desculpe. Então, o APK que você precisa jogar em outro óculos, você, através do SideQuest, ir lá e carregar o APK, trazer ele para outro óculos, no caso. Se eu quiser distribuir essa aplicação, compartilhar com outro usuário, seria uma das maneiras, né? É ele que eu vou mandar exportar. Vou colocar aqui o primeiro VR PK, vai dar então de input antigo do Unity, vai funcionar, vai ser substituidor novo, né? Ok. Geralmente esse primeiro build ele demora bastante, uns minutos. Depois ele vai substituindo apenas os que mudaram, foram adicionados no projeto. Você pode aguardar aí que cada build para o MetaQuest sai de 20, 30 segundos a 1 minuto, você conseguir visualizar no óculos. Eu não sei porquê, mas antes eu conseguiria dar o play no Unity, visualizar no óculos em tempo real, com o link aberto. Porém, alguma atualização do Quest Link começou a dizer que meu aparelho estava agora experienciando todos os recursos, agora já saiu o 3S. Então, não sei se perdeu esse recurso, se mudou essa configuração, mas eu não consigo mais enxergar a aplicação no meu MetaQuest quando eu dou o play dentro do Unity. Eu já consegui em algum momento. Não sei se estou fazendo algo recente, alguma configuração. Outra coisa é que eu não consegui ainda também compilar a aplicação no Unity 6. Quando construo essa aplicação através do Unity 6, em algum momento eu tenho algum problema. Estou usando o MetaQuest 2 ainda. Então eu não sei se é a configuração do meu notebook. Eu sei que os computadores evoluíram ainda mais, né? Do equipamento. Eu não sei se é algo com hardware, com configuração, ou problema do meu óculos que já está ficando obsoleto. Então, com o Unity 6 eu não consegui buildar ainda a aplicação, por isso que eu estou usando 5 ainda. A versão aqui é 3. De 2022, aliás, né? Ponto 3.49. Esse é o motivo. Sei que mudou muita coisa na render, né? Enfim, o renderizador foi isso que eles melhoraram, o que melhoraram em relação à renderização, aos jogos multiplayer, né? O realismo, enfim. Bom, tivemos aqui um build, ó, quase 150 segundos, e pouquinho. O primeiro, os outros vão mais rápido. Estou aqui vendo a aplicação do Unity abrindo. E aí, a primeira coisa que você vai ter aqui, primeiro que você vai ver essa linha no chão, já tem a minha câmera, o VR está funcionando. Eu sei porque quando eu viro a cabeça, ele responde na câmera 360, né? Isso quer dizer que a minha câmera já está integrada, joysticks ainda não, e eu já tenho isso dentro do MetaQuest em formato de aplicação. A aplicação está aqui dentro. Se eu sair aqui, se eu clicar no botão meio, né? Botão, como se fosse o botão home do celular, eu vou sair da aplicação. Aí eu tenho aqui o aplicativo. Eu vou acender ele, atirar. Tá?
entendi ele totalmente. E onde vai estar essa aplicação? Teca, vai ter esse ícone origens desconhecidas, você ainda não está assinando a aplicação, né? Já está em modo de desenvolvedor. E a aplicação que eu tenho é essa aqui, ó, meu primeiro VR. Se eu abrir ela novamente, uma vez eu vou ver aqui, ó, Unity, dando. Então, já tenho minha cena com objetos aqui. Já posso visualizar a cena em 3D, né? Próximos passos são, então, a gente tem que adicionar os joysticks, fazer a interação do joystick com alguns objetos, também fazer a interação dos botões do joystick, a alavanquinha, os canais da esquerda e direita, os botões, sei lá, de pular, de atirar, né? Os botões que a gente tem aqui, primário e secundário. Então, isso daí, na verdade, é a única coisa mais complexa. Eu sei que tem muitos recursos para se explorar no MetaQuest, né? Você pode usar a interação da mão, pode trabalhar com objetos em realidade aumentada, né? Câmera um físico com câmera aumentada, misturar, né? Criar essas aplicações Pixel Reality. Né? Porém, o grande passo aqui, o grande avanço é você saber ligar o seu óculos, colocar em modo de desenvolvedor, instalar tudo, instalar o Unity e dar esses primeiros passos aqui, é importar todo mundo, colocar o joystick e fazer as primeiras interações. Depois você consegue, com muita facilidade, trabalhar pacotes, cursos, né? Tudo vai depender da sua aplicação que você quer e também do seu conhecimento em Unity e C Sharp, né? Quanto mais você entender Sharp, mais você vai entender pacotes por pontos aqui, abrir eles, como mexer no stick, né? Vai depender do seu entendimento a ferramenta, porque é tudo aberto, tudo pode ser mexido, pode ser modificado, dependendo do seu entendimento da ferramenta, do IDE e na ferramenta, nos códigos, na linguagem de programação. Mas o primeiro passo é esse aí, carregar os pacotes. Agora vamos então colocar o joystick e fazer as primeiras interações, também integrar os primeiros inputs do joystick, controlar as coisas, tá? Tá? O funcional e os botões do joystick. Também a interação do raio do joystick, né? Aquele da linha, pode interagir em menus e objetos. Legal. Bom, a única coisa que vocês precisam baixar no tutorial, nesse treinamento, nesse curso, eu vou só usar uma imagem que eu tenho, a imagem aquele logo, né? Só para ficar no menu. E também vou baixar os controles no MetaQuest, como eles são um modelo 3D que eles vão aparecer dentro da aplicação, precisa ser baixado. Eles estão disponíveis no site da Meta, o Developers Meta. Você vai ter que procurar no Google isso aqui, ó, Oculus Controller Art, download. Eu coloquei aqui no Google MetaQuest Download, Joystick 3D, FBX, Unity, OpenXR. Tudo isso ele me trouxe o link, né? Quando você baixar esse pacote, um zip, e ele tem vários modelos de controle. Bom, e tudo que a gente precisa aqui, esse div 0, div mapa aqui de textura, tá? Vou copiar só esses dois aqui, porque esses outros são modelos em mais alta definição, não precisa, tá? Então eles eu vou trazer para o projeto. Eu vou importar o modelo aqui 3D. Também o mapa, esse é um mapa de filho ali. Você tem que criar também um material, então. Prefab aqui eu vou dar um prefab, um pack complete,
A gente vai ver que esse controle aqui, pessoal, é todo um sistema de rigging, porque os botões deles são separados, você tem uma espécie de um skin para cada botão na hora de apertar para você chavear a ação, enfim. Então, esse FBX aqui ele tem toda essa característica. Não precisa disso aqui, porque eu só vou colocar o joystick, não vou colocar interação só para a gente ter a linha e apontar e interagir. Né? Então, como que a gente vai fazer? Aqui no XR Origin, vamos abrindo ele aqui, você vai ver o left e o right controller. Vou criar aqui no right, por exemplo, um empty. Esse objeto novo aqui, vou usar um mesh render, mesh filter e um mesh render. Mesh render eu vou colocar o material, filter o geometria do joystick, que é o left e o right. Esse aqui é o right, um right quest mesh. Esse aqui, ó. Mesma coisa, eu vou duplicar ele aqui, left, trocar. Então eu vou ter o joystick aqui e aqui. Tá? Quando eu me enganei, a textura não é essa aqui, essa aqui é outra imagem. Controller. Eu só vou substituir no material. Ok? É só ficar quietinho aqui, dois no meio, né? Então legal, então a gente tem esses dois objetos aqui, o mesh render, mesh filter, o material. Cada um deles representa um joystick. Precisa carregar o joystick, ainda o perfil dele, precisa fazer algumas configurações aqui. Você vê aqui, ó, left controller e carrega o perfil left, right, perfil right. E você vai ter já os dois joysticks aparecendo ali na aplicação quando você abrir. Tá? Pode ver que já tem aqui os modelos dos joysticks e a linha funcionando. Né? Ela ainda não está reconhecendo nada, não está fazendo nada, mas a gente já consegue ver o joystick aqui. Então, muito bom. Vou só fazer um ajuste. Aí o joystick em fora, sempre está aparecendo, né? Já descer para uma lateralidade. Depois, e quando eu olhar, pelo menos, né? Nada. Vou só fazer um ajuste. Ter um raio do joystick em fora. Sempre está aparecendo, né? E já descer
real da altura da câmera, você deixar ela no zero. Tem um offset de altura, tá? Aqui, um ponto de altura, né? De 1,5 m, um, dois, olho, né? O objeto que eu coloquei aqui, só adicionar R-Grab Interactable. Você já pode apontar. Aí você pode apontar o joystick, pegar o grab, que é aquela garra dentro do controle, né? Você vai ver quando você passa laser, né? Sobre a peça, muda de cor, dá pra customizar cores aí, em cada joystick tem componente, né? E aí se eu aperto o controle de dentro, o botão de agarra, você agarra o objeto ali dentro, tá ele, tá? E na hora que eu adicionei R Grab Interactable, ele adicionou um rigid body, uma física no objeto, né? Legal. Eu adicionei algumas peças a mais, só para ficar mais legal. Então, aqui para pegar a barra de dentro, para brincar com a física deles. Legal. Se você quiser mudar a cor da linha, parâmetros aqui, ó, válido e inválido. Vou pegar aqui ó, o válido. Então, quando não está apontando para nada, ou quando pega sobre alguém, pegar a barra. Não, então deixei um verde bem clarinho, um azul. Quero agora montar um menu, uma UI 2D com botões, qualquer elemento de interface do Unity funcionaria aqui. Não, então deixei um verde bem clarinho, um azul. Quero agora montar um menu, uma UI 2D com botões, qualquer elemento de interface do Unity funcionaria aqui. Vou criar aqui um Canvas 2D, ali no Canvas. E esse Canvas eu vou deixar ele Wordspace. Ele vai ter um XYZ, será ele no mundo aqui. Ele bem pequeno, por exemplo, 500 metros. E se você escalona ele aqui, ó, no scale você dá um 0,01. Vou colocar também uma imagem, texto, um input field para você inserir um nome, algum
valor, algum dado. No VR, você tem que ter uma chamada do Android. Você chamar o teclado MetaQuest. Vou mostrar isso daí. Legal, então a imagem pode subir. Tá. UI. O tamanho dela aqui está em 889 por 310. Então é isso que a gente vai ter aqui. Painel com texto, imagem, botão para interagir. Precisa configurar aqui Canvas, o Event Câmera, a única câmera que tem na cena. XR Rig. Também você tem que adicionar esse daqui, ó. R Bracket. Bracket Device. Graphic Recaster. E que vai reconhecer o evento se você está apontando para algum componente. Salvei, vou fazer o build de novo. Então, ó, quando eu aponto o joystick agora, muda de cor, quer dizer que é válido. Apertar com o gatilho indicador no botão, ele clica inclusive no botão, né? Vai fazer o evento, para trocar o texto. Vai fazer o evento também para chamar o teclado quando clicar no input. Ok? Existe, pessoal, se você está usando os dois joysticks, né? Quando você aponta, a mira fica válida. Se você mexe na alavanca do outro controle, de compensar a mira, né? Line render. Quando você aponta para um objeto, eu não sei, algum tipo de indicação que ele tem para você manter o foco, né? Esse objeto é alguma configuração dele mesmo, né? Então, estranho uma hora acontecer isso. Basta você apontar a linha também, mexer o thumbstick, por exemplo, no caso aqui da esquerda, né? Você vai ver que ele fica grudado, ativo ainda. Então, se eu apontar no botão. Então, esse evento de clique do botão, para ele funcionar, basta você colocar um script aqui, que é um objeto vazio, chamado de Game Engine. Eu vou adicionar um script, chamado também de Game Engine. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um objeto que é o texto, função, e quando clicar na função ele vai trocar o texto
Então, para isso, basta ter game por os nomes deles bonitinho aqui. Um botão, imagem, texto. Vai achar esse GameObject e eu preciso de uma função para você clicar. Então, basta declarar essa função como pública. Quando ele baixar o texto, vai trocar o texto dessa classe aqui para usar o text. Né? Então, com isso, a gente já consegue pegar o botão, adicionar um evento no botão e aqui, ó, code e a função, o botão, para chamar o teclado do Android, do XR. É um teclado que você pode ir com a mão, você pode apontar o controle, né? Específico do XR. Salvo ele aqui em Build, Player Settings. E no Android, ó, no Publish, você vem aqui, ó, Custom Main Manifest. Ligou ele aqui, ó, ele cria a pasta plugins, Android, o Android Manifest. Preciso dar uma pequena alterada nesse script aqui. São 3 linhas, tá? Então, depois dessa linha aqui, vou colocar essa linha. E aqui, você vai ter que colocar esse pacote. Então, você vai ter que adicionar essa linha aqui e essa linha. E também aqui, ó, depois do Unit Player e Unity Active, adicionar também os VR Focus Where. E mais essa linha aqui. Então são 3 linhas de código. Essa e o script está assim. Então salvei, compilei mais uma vez. Então, legal. Vou dar um clique aqui com o gatilho, né? Ele indicador.
trocou o texto, aumentar a caixa de texto. Agora eu clico na caixa do input, trouxe aqui o teclado, eu posso clicar com Shift e já entrou com o texto, text. Tem um botão OK para jogar, basta dar esse valor aqui. Pode ver que o teclado está habilitado, já consegue interagir com o menu, com alguns objetos. Legal, muito legal. Já consegue clicar no botão, fazer um evento no botão. Só vou aumentar essa caixa de texto. Consiga ver todo o texto ali no meio. É só chegar um pouquinho mais perto aqui pro menu também. E lá ele assim, ó, cliquei, trocou o texto, trouxe aqui pro teclado. Vendo que o teclado ele tem toda uma funcionalidade dele, né? Pode digitar com o controle. Se estiver sem o controle, tá com o sensor da mão ativado. Pode ali com o dedo também, né? Já é a funcionalidade do sistema mesmo, né? Ainda não apareceu a caixa de texto, só aumentei ela um pouquinho mais. Quando o texto não cabe, ele come um pedaço do texto que não apareceu ali, né? Dimensionamento da UI é legal cuidar através dos scripts. Você coloca o tamanho do palco, daria até para colar o menu na câmera, né? Você vê os tipos de menu de UI que tem de canvas, né? Legal, então cliquei, troquei aqui o texto, ó, bem-vindo ao Quest, tem no input, consigo entrar na configuração aqui do Quest. Também das mãos.
percebe que se ela tiver ativada, né? Aqui não, aqui o Unity teria que integrar isso, né? Passar ele, fundar ele no teclado. Prefiro o controle mesmo. Mas legal, muito bom. Vamos então, próxima etapa. Preciso ainda colocar aqui certo? Só para eu controlar ele e fazer algumas ações para a gente entender o sistema de input controle. Como que acessa analógico, os eixos, né, do joystick e o botão de ação de cada joystick, né? Vamos lá então. Agora eu vou adicionar um novo objeto aqui. Como se ele fosse o meu personagem. Vou importar script. Vou importar esse outro script aqui também, que é para ele atirar. Esse objeto aqui ele vai ter dois scripts, onde atirar, o controle do personagem. Eu não vou explicar nesse momento a construção desses scripts, vou mostrar para vocês. Tudo que a gente tem aqui é um evento para movimentar ele, baseado no input vertical e horizontal. Perceba que aqui eu estou chamando ele de 2, eu já vou explicar adiante por quê. E aqui tem um método para o personagem pular, voltar para o chão e atualizar a gravidade, peso do personagem, atualização dele em relação ao eixo Y. Tá? O script para ele atirar, perceba que mais uma vez ele input joystick button 2. Ele tem também o método distanciar com game object, empurrar ele para frente. Então criar game object, colocar aqui o cubo, material dele. Tamanho menor. Então, prefab projétil dele, adicionar, apagar ele. Depois que criou o prefab, adicionar fab como chama ele de desentupidor, é porque eu aproveitei de um outro código que eu tinha. Esse node aqui é um offset em relação ao personagem, vou criar tiro a partir da mão ou da arma do adicionar empty, aqui, a partir da posição. Como eu estou empurrando ele para frente, o projétil precisa também de um rigid body. Física, tá? Também não achou o vertical e horizontal 2. Enquanto eu vou voltar isso para 1.
porque eu já mostro como adicionar esses inputs. Só para vocês saberem, pessoal, um joysticks tem dois thumbsticks, né? Que é a alavanquinha que você pode ir para os lados, para cima e para baixo. Então aquilo são dois eixos. O Unity ele consegue capturar diversos eixos do equipamento, do joystick. E quando você está fazendo a aplicação para o MetaQuest, você tem o controle da esquerda e da direita. Então aquilo representa o eixo horizontal e vertical 1 e 2. Caso 1 não precisa escrever 1, você pode adicionar o 2, que é o que a gente vai fazer na sequência. Então ali eu fiz isso para conseguir jogar o controle do personagem, caso o stick da direita, né, horizontal e vertical 2. Mas de novo, eu vou executar ele de novo só para sumir esse erro daqui, porque eu ainda não adicionei no perfil. Me faltou adicionar o Character Controller componente personagem. Legal, então assim eu consigo controlar o personagem. Perceba que o script da movimentação desse personagem é um pouquinho complexo. Ele normaliza a posição, não é que ele vai para cima e para baixo, para os lados. Normaliza a posição do vetor para mover o personagem sempre de acordo com a câmera. Então aqui eu tô com a câmera e o personagem se eu apertar para cima, ele está indo para lá, mas isso daí é muito importante. O jogo que você está vendo o personagem uma terceira pessoa, né? O VR funciona bastante praticidade, tá? E aí se eu apertar o E, depois a gente vai subir, ele... Então você anda e já atira até nos objetos. Bacana. Então, os nossos dois scripts estão funcionando no personagem para atirar, já tem o prefab carregado. Agora é só fazer o input do joystick. Se eu executar a aplicação aqui, eu até já vou conseguir andar com o direcional esquerdo, né? Porque o input já está configurado para o vertical e horizontal. É check. Mas, no entanto, eu quero jogar para o joystick da direita. Tem um problema no joystick da esquerda. Ele perdeu a calibragem e por mais que eu tente recalibrar, ele tem lá nos menus do MetaQuest a opção de centralizar, dar uma área comando morta, né? Por mais que eu tente, não resolveu 100% o problema da calibragem. Meu joystick esquerdo ele está apresentando um defeito. Então por isso que eu quero jogar com o controle pro joystick da direita. E é bom que você já aprende também. Porque no caso de um jogo, no caso de um jogo de aventura, de plataforma, você teria que andar com o personagem esquerda, mexer a câmera, por exemplo, com o da direita. Criar todos os controles da direita, né? Você aprende a fazer isso. Legal. Então, como que a gente tem que fazer isso daqui? Aqui, Git Projects. Tem aqui o Input Manager. Você tem aqui os eixos. Eu preciso colocar aqui o eixo horizontal e vertical. Perceba que ele já tem um horizontal aqui, só que é para o key ou mouse X. Tá vendo? E aí você tem outro horizontal aqui embaixo, que é Joystick Axis. Então o que a gente vai fazer? Vai duplicar Input, H, chamar ele de horizontal 2. Caso ele vai ser o Axis, o eixo 4. O 4 e o 5. E a mesma coisa aqui no vertical. Vertical, joystick, tá vendo? Então, duplica ele aqui.
vertical 2 e quinto é quarto e o quinto é o eixo da direita, o direita. Legal. Então com isso você consegue o input joystick vertical e horizontal 2. Salva isso, tá? Salva. Certo? E bom, no caso ele está atirando, mas não está movendo, porque não tem o input 2, né, no teclado, só no joystick. Se você tiver um joystick USB, você consegue testar isso daí. Lembrando que também no joystick USB tem uma pequena diferença no mapeamento do joystick em relação. Você está rodando a aplicação do editor, no browser, por exemplo, no executável. Por isso que às vezes o jogo ele apresenta um menu onde você reconfigura, remapeia o joystick, sabe? E vai mudando esse endereço, é engraçado. Mas no caso do MetaQuest é um perfil único, sempre. Problema. Joystick USB, preparem-se para isso também, porque no começo eu confundi bastante. Ele muda, né? Principalmente esse eixo 4 e 5 aí, vão perceber que é um pouquinho diferente. No editor, no web play, ou talvez no executável, não me lembro. Então, legal. O ideal é a gente já fazer um build aqui. Você consegue controlar ele com o joystick da direita. Vou fazer isso aqui então. Ctrl B. Fazer mais uma execução. Óculos. Então, ó. Vou controlar aqui a controle da direita. Por enquanto, se você apertar os botões aqui, o B e o A, ele não faz nada. Então, capturar esses dois inputs. Ele está funcionando, ele está ativo aqui. A alavanquinha dele não está andando no personagem. Perfeito. Aqui. Próximo passo. Vou precisar aqui de mais um script. Esse aqui, ó, Custom Input Action. Então, o que esse script faz? Ele pega aqui, ó, Action referência, aquele mapa que eu falei para vocês que ele traz com os pacotes do OpenXR. Esse mapa ele tem o mapeamento de todos os botões do controle do MetaQuest. Ele criou uma Custom Action 2. Tem aqui dois métodos, que é de apertar e soltar. Para ele apertar aqui, ele dá um get componente, vai trazer, executar esse método aqui de pular, tá dentro do nosso script, controlar o personagem. Mesma coisa com tirar, ele está isolado numa função script, né? Legal, tá esse pequeno script aqui. Vou usar esse script no jogador. Vou pôr ele aqui. Tá? E aí você precisa das ações para elas aqui. Tem que adicionar as ações nesse arquivo aqui, ó. Então você tem que vir nesse caminho aqui, que é samples, XR interaction, starter assets, tá?
E aí você vai encontrar esse arquivo, 2 cliques, e aqui você tem todo o mapeamento de todos os botões e inputs do controle, do stick. O que a gente quer é isso aqui, ó, left hand action, controle da esquerda, e o right hand interaction da direita. No caso eu quero da direita, né? Porque eu joguei o eixo para a direita. E aqui a gente vai colocar, ó, uma nova ação. Eu vou colocar aqui o botão pulo. E tenho aí no mapeamento. Achar ele aqui. Quiser controller, Oculus Touch, Primary Button. Aí tem o primeiro e o secundário. Eu vou usar um para o pulo e um para tirar. Primary. Coisa. R. Secundário. Ok? Pode fechar. Salvar. Aí precisa vir aqui no Custom Input Action. Lembra que a gente configurou duas ações. Preciso achar o Input Action aqui agora. Clica aqui. Já coloca assim, ó. Pulo. Olha lá, botão pulo. Uma referência daquele mapa. Aquele mapa é um XML, na verdade. Nada. Aqui, ó. Pulo e o outro chute. Tá aqui. Vou. Tá? Tenho meus dois joysticks funcionando. Consigo andar com o personagem. O botão aqui é o A. Pula. Tira. Colagem. Personagem. Interagir. Pontei aqui. Botão. Cliquei com o dedo indicador. Gatilho é o trigger, né? Trocou o texto. Fez o texto. Cliquei no text. Traz o teclado do Android. O teclado do XR. Né? E consigo colocar consigo também apertar o botão da garra para interagir com o objeto. Então, legal, consigo interagir com o objeto, com os objetos com a física, né? Agarrar os objetos. Pessoal, primeiros passos na construção de ações MetaQuest com Unity, configurar o OpenXR, o pacote, funcionar os joysticks, fazer uma interação ali com o menu, com os objetos, entender a definição dos inputs do joystick. Nos próximos passos você pode aprender a manusear interação pela mão, pode aprender a inserir um elemento em realidade aumentada, porque ele tem esses recursos, mas eu acho que a direção inicial aí, pontapé, é o passo que você precisa começar. É claro que eu recomendo para vocês
Entenda bastante Unity, bastante C Sharp, e tudo é programação do Unity aqui, né? Quanto mais você tiver entendimento de C Sharp, mais fácil você vai manipular o OpenXR, fazer as interações que você quer. Beleza? Isso aí, espero que vocês estejam curtindo e até a próxima aula.